Olá! Neste pequeno vídeo instrutivo, demonstraremos as funcionalidades da aplicação denominada Mural Eletrônico, que é utilizada no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso para a publicação dos atos judiciais e atos ordinatórios no período eleitoral. Para ter acesso ao sistema, basta clicar em Área Jurídica e selecionar a opção Mural Eletrônico. Inicialmente são mostradas algumas informações sobre a aplicação e a principal delas, eu diria, que as informações somente podem ser publicadas no mural no período entre 10 às 19. Significa que não pode haver nenhuma disponibilização de publicação antes das 10, nem depois das 19. Além disso, como eu já dito anteriormente, o sistema de mural só funciona em período eleitoral. Na eleição 2016, ele funcionará somente a partir do dia 15 de agosto e até o dia 16 de dezembro. Para ter acesso ao sistema, basta clicar em Acesse o Mural Eletrônico. Ao selecionar essa opção, ele vai mostrar o dia de hoje. Então, nesse exemplo, o vídeo foi gravado no dia 3 de agosto de 2016 e nos 4 dias anteriores a essa data, que seriam somente as publicações que estão com prazo ainda em curso. Porque todos os prazos eleitorais eles são de até 3 dias, então não teria sentido mostrar prazos que já não estão em vigor. Para ter acesso a publicações e a gente poder mostrar o sistema, eu vou alterar filtragens e mostrar as publicações da eleição 2014, que foi o último período onde houve publicações em mural. Então eu selecionarei aqui o mês de setembro de 2014, que foi o mês anterior à eleição daquele ano, que com certeza nesse período houveram publicações. Lembrando que a eleição de 2014, depois basta aplicar filtros, a eleição de 2014 foi uma eleição geral, onde só existia um processo de segundo grau e a única unidade publicadora era a Secretaria Judiciária. Toda publicação em mural, ela tem um número. Nesse exemplo aqui, 215, 214, 213. O mural sempre coloca na ordem cronológica inversa, do mais recente para o mais antigo. E a continuação na eleição 2016 vai se dar a partir do último número da eleição de 2014. Além da numeração, ele mostra, como eu já disse, a unidade publicadora, a Secretaria Judiciária, o número do processo, nesse exemplo aqui uma representação. Se eu clicar nesse link, ele vai abrir a consulta processual, que eu não vou entrar em detalhes aqui da consulta processual, mas vou fechar, e outras informações, como a procedência do processo. Então, no exemplo de uma zona eleitoral que tem mais de um município, vai mostrar de que município pertence aquele processo. Além disso, é mostrado os assuntos do processo, que são retirados do sistema de acompanhamento de documentos e processos, e a parte que está registrada no processo. Então, nesse exemplo aqui, uma coligação que é representante contra outra coligação que é representada. Além disso, são mostrados os advogados, inclusive com o número da OAB, e, ao final, o relator do processo, porque é um processo de segundo grau. Se fosse um processo de primeiro grau, mostraria o juiz, que é responsável pelo processo. O tipo de decisão, nesse exemplo, uma decisão interlocutória, mas poderia ser um ato ordinatório de um servidor, e também uma sentença de um juiz de primeiro grau. A publicação, ela mostra a data que foi publicada e a hora que foi publicada essa informação no mural eletrônico, lá no ano de 2014 ainda. Vale ressaltar que a aplicação ela não conta prazo. A contagem de prazo é definida na legislação eleitoral. Depois de entender que essa é a publicação que eu tinha interesse, eu posso clicar em conteúdo da decisão para ter acesso à decisão em formato PDF. Então, essa decisão ela é mostrada com os dados do processo, que já tinha visto anteriormente. Além disso, informando que é uma decisão interlocutória e o conteúdo da decisão, ou seja, aquilo que o juiz decidiu, ou o ato ordinatório que o servidor fez, eu posso ter acesso a ele via mural eletrônico. E ao final dessa publicação, eu consigo ver a data em que foi proferida essa decisão e, nesse exemplo aqui, o relator do processo em que proferiu essa decisão interlocutória. E, por fim, uma certidão resumida informando os dados da publicação, como o número da publicação, a data em que ela foi publicada e o horário que ela foi publicada, e inclusive o servidor que for responsável pela publicação no mural eletrônico. Fechando essa aplicação, e vamos agora verificar outras opções de filtro para que a gente possa ter acesso a mais informações. Então, alterar publicação, aqui eu posso colocar o nome do advogado, por exemplo. Então, nesse exemplo aqui, eu vou colocar um advogado. Por exemplo, vou botar a letra E, e ele começa a fazer filtros com os advogados do processo. Tá? Então, vamos colocar aqui um
Carlos Eduardo Pereira Braga e vou aplicar filtros. Verificamos que esse advogado Carlos Eduardo Pereira Braga, ele teve nesse período de 1º de setembro a 10 de setembro, uma publicação de número 213, onde seu nome aparece. Vamos procurar aqui esse Carlos Eduardo Pereira Braga. Está aqui o advogado Carlos Eduardo, então mostra uma publicação em que ele foi responsável, ou seja, ele era advogado nesse processo específico dessa eleição de 2014. Além disso, a publicação número 208, ou seja, todas as publicações que naquele período esse advogado atuou, todos os processos que ele atuou vão ser mostrados nesse filtro. Vamos dar um exemplo de um outro filtro. Então eu vou limpar aqui o nome do advogado e vou colocar aqui o nome da coligação. Ao colocar a coligação, ele já mostra as coligações que eram partes de processo. Então vamos escolher uma coligação qualquer aqui. Então, coligação mobilizar e humanizar. E vou aplicar o filtro para poder ter acesso às decisões dela. Então, a publicação número 214 refere-se a um processo em que essa coligação que a gente selecionou, que é mobilizar e humanizar, ela consta como parte do processo. Ela pode ser tanto representante como representado. Nesse exemplo, ela atua como representado, ou seja, a coligação Coragem, Atitude para Mudar, ela entrou com uma representação contra a coligação Mobilizar e Humanizar. O sistema vai mostrar todas as publicações em que essa coligação foi parte. Outras opções, eu vou apagar aqui essa opção de coligação e vou selecionar a unidade publicadora. Lembrando que em 2014, a única unidade publicadora foi a Secretaria Judiciária, então não tem como filtrar. Mas na eleição de 2016, os cartórios eleitorais, todos os 60 de Mato Grosso, vão poder publicar no mural eletrônico. Então a gente poderia fazer um filtro por unidade publicadora daquele cartório em que eu atuo como advogado, por exemplo. Então, só para dar um exemplo, a gente poderia colocar a zona 55. Não apareceu nada porque ela não tem nenhuma publicação. Mas na eleição municipal de 2016, essa zona eleitoral é responsável pelo registro de candidaturas. Então, todas as publicações referentes aos processos de registro de candidaturas, inclusive as ações de impugnação, elas vão tramitar por essa unidade publicadora, ou seja, a zona 55. Então, apareceria aqui, eu poderia filtrar por essa opção. Não vou fazer porque não tem essa opção. E eu posso também filtrar por número da publicação. Então, um exemplo aqui da publicação número 210 até a 213, por exemplo, e vou aplicar os filtros. E aí ele vai mostrar as publicações que eu filtrei. No exemplo aqui, 213, a 212 e a publicação número 211. E a 210. E não tem outra publicação mais, porque eu fiz o filtro só da 210 até a 213. Basicamente, essas eram informações que a gente tinha a repassar e a gente coloca à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigado.